Paisana, Jovito, deixa eu ver quem mais. Mestre Jura, compadre, um abraço. Liti Dandara, Deus te abençoe. Como é que tá aí? Tá chovendo onde vocês estão? Vocês estão de onde? Vocês estão de Arapiraca, Maceió? Em que lugar do mundo? Fábio Barbosa, Pastor Eliseu, bem-vindos. Deixar o pessoal ir chegando aqui. Gente, me ajuda a divulgar essa live. Pega aí o aviãozinho e manda pelo menos para 5 pessoas. Pois é, tirei. Fiz igual José, tem coisa nova chegando, eu tirei a barba. A pastora Luciana já está aqui com a gente ao vivo. Daqui a pouquinho eu vou chamar a pastora Luciana. Mas eu quero convidar você a estar junto com a gente aqui. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Conhece essa, Lulu? A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar estamos nós aqui só pra te adorar. Vai louvando aí. Faz desse ambiente da sua casa um local de adoração. Grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande. E te dar que é devido. Miguel Pinheiro, Deus abençoe. Eliseu, pois é, a pastora Socorro cantava bastante essa canção. O Fábio tá dizendo, gosto desse louvor. Fran e EQ7 chegando aqui. Fábio Barbosa. E essa aqui, vocês conhecem essa daqui, ó? Louvor para o seu louvor. Quem conhece essa? Já vou convidar aqui a pastora Luciana para entrar com a gente aqui. E eu quero que você participe dessa live como sendo um culto. Sabe, você deixa Deus falar com você aí. Você adore com a gente, ore com a gente. Nós estamos usando as redes sociais como uma forma de levar a bênção de Deus para você. Você que está em casa, eu sei que tem gente também que está trabalhando. Essa live vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Eu sei que vai alcançar muita gente. Mas eu quero pedir a você que está entrando agora, pega o aviãozinho aqui e manda para o máximo de pessoas. Marca seus amigos. Eu tenho certeza que nesse meio-dia nós temos uma palavra de fé para você, para a sua casa e para a sua família. Eu te peço também, pega aqui o coraçãozinho e curte bastante coraçãozinho. Quando você comenta, quando você envia o aviãozinho, quando você curte, o Instagram entende que a nossa live é relevante e ela envia para mais pessoas ainda. Aí nós alcançamos mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Deixa eu convidar aqui a minha amiga pastora Luciana. Também tá chovendo, ó a chuvinha gostosa. Com nosso Deus e o céu criou a terra. Já convidei aí, Lula, é só aceitar. Andrés, eu não sei se é Andrés ou é a Andresa. Um abraço para esse casal abençoado aí.
tudo criou. Gina! A mais chegando aqui também, Deus abençoe. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor, para o seu louvor. Deixa a internet aqui da pastora Lulu carregar para a gente falar aqui com ela ao vivo. Louvor. Eu vou encerrar aqui e chamar ela de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu convidar ela novamente. Gente, vamos lá, vamos participando aí, convidando o pessoal. Feliz por ver vocês dois numa mesma live. Que bênção, hein, Gina? Deixa eu achar aqui a pastora Luciana. Vou convidar ela mais uma vez. O pessoal chegando aqui. Pastor Wildes, Deus abençoe. Vamos fazer uma junta, hein, Wildes? Andresa também, Deus abençoe. Eliseu, um abraço. Deixa eu achar aqui a minha amiga pastora Lulu tá aqui. Deixa eu convidá-la aqui para estar comigo. Vamos ver, agora vai. Essa chuva e também muita gente fazendo live. Aí, às vezes, o Instagram não ajuda, a internet não ajuda. Mas nós estamos nessa maratona aqui, meio-dia, às 20 horas também vou estar... Aí, estou ouvindo já a voz dela. Às 20 horas eu vou estar com o doutor Danilo. Estou lhe ouvindo, Lulu. Só não estou lhe vendo. Francisca Silva, mãe da Jânio, Francisca. Pois é, minha filha, acenda a luz aí. Ou então essa internet mas vai carregar. Então, Francisca, eu lembro da senhora sim. Tá bom, gente? Um prazer muito grande estar com vocês aqui. A gente está nesse propósito. Deus tem seus propósitos, né? Por isso eu nunca vi tanta gente pregando o evangelho pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. E a gente está agora, meio-dia, eu vou falar aqui com a pastora Luciana, só ela aparecer aqui, mas vai acontecer. E às 20 horas, pastor Iane, um abraço, paz seja contigo, pastor Adriano. E às 20 horas eu vou estar com o doutor Danilo, médico, servo de Deus também. Nós vamos estar batendo um papo sobre como a gente deve se cuidar nesses períodos de quarentena e também uma palavra de fé. A gente está usando aqui as redes sociais para levar uma palavra de fé para as pessoas. Lulu, que você esteja também, não esteja contribuindo. Às vezes, se a gente está um pouco longe, principalmente se estiver chovendo aí como está aqui, se estiver muito longe aí do roteador, de repente, seja isso que não está permitindo essa conexão legal. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Mas hoje sai. Ontem à noite eu tive uma dificuldade parecidíssima com a doutora Neilma, psicóloga. Nós trouxemos também uma palavra de fé às 20 horas. Foi muito especial. Inclusive, ainda está disponível aqui no Instagram. Se você não assistiu, dá uma olhadinha nos meus vídeos ao vivo que ainda estão disponíveis, de ontem. E você pode assistir todo esse conteúdo de fé, todo especial. Pessoal, bem-vindo aí, Joyce. Ah, o João Vitor está aqui, pastor Iane, Giovaninho, pastor Giovanni, mãe de 3 anjos, bem-vinda, Rafael, pastor Rafael chegando aqui, Valcaiana, Deus abençoe, o pessoal chegando aqui, Josiane, Ziane, Deus abençoe, Ziane, a loja fechada, hein? Jennifer Félix chegando aqui, o pessoal está chegando, vamos curtindo aí, gente, vamos enviando um aviãozinho para o pessoal. Já aqui uma palavra de fé com a pastora Luciana. E eu quero que você também, que precisa de oração, no final nós vamos estar orando. Sinta-se à vontade para escrever aqui nos comentários o nome das pessoas, talvez da sua família, ou alguém que você conheça que precise de oração. Nós vamos estar orando, levantando um clamor, uma oração de fé por você. Sugiro também, nós temos esse hábito, eu sempre sugeri às pessoas prepararem um copo com água para que elas possam estar recebendo a oração, depois tomando essa água, recebendo a bênção de Deus através dessa água. Gente, para vocês estão me ouvindo bem? A live está chegando legal. Quem está me ouvindo bem aí? Quem está ouvindo legal a live? Vocês estão vendo a pastora Luciana? Eu não sei se é a internet lá, o que está acontecendo, mas não estou conseguindo aqui. Estou lhe ouvindo, pastora. Já estou lhe ouvindo, agora não estou lhe vendo.
Não, não estou lhe vendo. Não sei se é a conexão aí do. Não sei se você está usando a do 3G ou 4G ou é o Wi-Fi. Então acenda essa luz. Tenta do 3G, que às vezes a do 3G está melhor. Vendo a pastora Luciana, gente? Vocês estão vendo aí a pastora Luciana? Quem tá ouvindo bem, mas você está vendo a pastora? Quem está vendo aí a pastora Luciana? Vocês estão vendo a pastora Lulu? Pastora Luciana de Natal, Rio Grande do Norte. Pois é, Lulu, não. Deixa eu tirar e colocar de novo. Hoje sai. Andresa, Deus abençoe. Não sei se é a Andresa ou é o Eric. Jonathan Dantas, Deus abençoe. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Hoje sai. Fé em Jesus Cristo. Gina, Deus abençoe. Um abraço, o pessoal está chegando aqui ainda. A gente tem uma palavra de fé com a pastora Luciana, lá do Rio Grande do Norte. Minha amiga de infância, mulher de Deus. Fizemos nosso curso teológico juntos, saímos para o ministério juntos. E hoje ela faz uma obra muito bonita, um trabalho muito bonito na obra de Deus, na cidade de Natal, num bairro chamado Nova Natal. Vamos ver agora se vai. Agora aí, tá vendo? Agora sim. Consegui. Tá chovendo aí, pastora Luciana? Não, aqui tá chovendo aí? Sol isso. Aqui tá chovendo bastante. Pastora Luciana, primeiro, muito obrigado. Eu sei a sua correria toda aí. Um abraço à Dona Maria também. Estou com saudade das comidas da Dona Maria. Viu? A gente tá falando e agradeço a você. Né? Ixi, meu Deus. E eu sei da sua correria toda. Eu sei que a gente, como pastor, apesar de estar todo mundo precisando ficar em casa, mas a gente não para cuidando das pessoas, atendendo mesmo virtual e as coisas que a gente precisa organizar. Pastor Nilcinho, pastor Fran ali, um abraço. Somos antigos, pastor Iane. E pastor, então fico muito feliz e sei que Deus tem te usado aí para levar uma palavra de fé para essas pessoas. Eu gostaria, já vou deixar que você fique à vontade para se apresentar e para trazer uma palavra de fé para essas pessoas e a gente vai interagindo, batendo esse papo junto. Fique à vontade para se apresentar e já para ministrar uma palavra de fé para todos que estão nos acompanhando. Eu peço a você, vai curtindo aí com força, gente. Segura o dedinho aí no coração. Pega o aviãozinho, manda para o máximo de pessoas aí. Aquelas pessoas que você acredita que precisam ouvir uma palavra de fé nesse momento. Faz isso agora. Pastora Luciana, fique à vontade. Amém. Boa tarde a todos, né? Já é tarde. E agora, gente, como é que eu faço? Que ficou lá no outro cômodo tudo que eu tinha preparado. Vou ter que ir para lá. Mas, graças a Deus, deu certo. Acho que foi a ansiedade, né, pastor Leonardo, da gente fazer essa live. Foi pois assim. Mas, graças a Deus, Deus no controle. Eu sou a pastora Luciana, sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Que eu posso falar, né? Sou pastora titular na Quadrangular em Nova Natal, diretora do campo missionário em Nova Natal. E a amiga do pastor Leonardo desde 1900, e é melhor não comentar, né? Porque o pessoal começa a fazer contas. É verdade. Apesar do rostinho da gente, mas aqui é mirra, né? Foi a campanha da mirra que a gente fez com muita fé. Mas não é bom contar os anos, não, né? Só para celebrar. Mas é isso. Estamos aqui fazendo a obra de Deus, aqui no Rio Grande do Norte, nosso servidor estadual, reverendo Adriano, né, tem nos dado todo o apoio. Pastor Iane está aqui na live também, né, nossa querida pastor Iane. E é isso, gente, vamos usar a nossa fé. Hoje é uma palavra sobre fé, e se tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre fé, né? Fé é trazer à existência aquilo que ainda não é, mas que nós cremos, a nossa confiança em Deus nos faz ter a certeza de que no mundo espiritual, a partir do momento que você pede a Deus, já se torna uma realidade. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, é fiel. Então, no momento que o seu coração já começa a projetar o pedido, Deus já está ali trabalhando ao nosso favor. Então, isso é fé. Chamar a existência aquilo que ainda não é, né? Diferente do fato, aquilo que você pode fazer, que está ao seu alcance fazer, muitas vezes só basta a gente ter força de vontade de fazer, mas quando a gente precisa do sobrenatural, daquilo que não está ao nosso alcance, temos que usar a fé, chamar a existência aquilo que ainda não é, mas pela confiança que nós temos em Deus, passa a existir, passa a ser, porque o nosso Deus faz virar uma realidade em nossa vida.
Então, Ô, pastora Luciana, e eu tenho falado que justamente a fé, ela é fundamental e é para esses momentos que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, eu vejo, às vezes eu fico admirado o quanto, às vezes até o povo de Deus, as pessoas de fé, que pelo menos teoricamente seriam as pessoas que são guardadoras da fé, cheias de fé, que creem em Deus, que creem no cuidado de Deus, mas eu tenho observado o quanto parece que as pessoas que nós consideramos serem pessoas de fé têm estado desesperadas e de uma forma descontrolada, nervosas, nesse momento de crise. Eu recebo, por parte das pessoas, muito mais notícias negativas do que notícias positivas. E parece, a psicologia diz que nós temos um viés cognitivo negativo. Quer dizer, o ser humano, naturalmente, se ele ficar neutro em relação às situações, ele vai para o viés negativo. E parece, por isso que a gente vê, parece que as notícias que dão mais ibope são as notícias negativas. E, na verdade, quando seria esse o momento das pessoas de fé, não só os pastores, mas os cristãos em geral, as pessoas de fé, levarem uma mensagem justamente contrária ao que o mundo está proclamando. Pelo contrário, uma mensagem de fé, uma mensagem positiva, de milagres. Eu tenho, e até assim, a gente tem ouvido muitos conselhos das pessoas do que se deve fazer nessa quarentena. E eu tenho um conselho do que eu tenho dito para as pessoas, o que elas não devem fazer. É não ficar acessando notícias o tempo todo. Ser seletivo. Por exemplo, agora no Instagram, pastora Luciana, se você entrar no Instagram agora, você fica louco. O que você vai assistir? Porque todo mundo está ao vivo. Todo mundo. Eu tenho só pessoas que eu sou admirador, que eu sigo, que eu tiro como referência. Se eu entrar agora no Instagram, tem umas 20, eu não sei nem quem eu assisti. Você vai entrar nos sites de notícia ou até nas próprias redes sociais, é muita notícia ruim, o pessoal muito negativo. Então, assim, é ser seletivo e procurar. Se a fé vem pelo ouvir, se a fé vem... Ô, pastora Lulu, estou vendo aqui a galega aqui, a Gerlande. Gerlande, deu um abraço na dona Janira, toda a família. Me aturaram muito quando eu era criança lá, aperriei demais lá na casa dela. Então, pastora Luciana, é ser seletivo. Pois é, dei muito trabalho, dona Janira. Eu acho que teve tempo que eu morei mais na casa dela do que em casa. Então, ser seletivo com as notícias, porque se a fé vem pelo ouvir, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou ouvindo. Se eu dedicar mais tempo a ouvir coisas ruins do que coisas boas, do que dedicar tempo, é um tempo da gente se voltar para dentro de si, se voltar para Deus. Então, se eu dedicar mais tempo a ouvir essas notícias ruins, pelo contrário, em vez de produzir, de prosperar, de sair muito mais forte dessa crise, eu vou sair fracassado, derrotado. Não é mais ou menos por aí, pastora Luciana, esse raciocínio? Não sei se você concorda comigo. Totalmente. Você falou da psicologia e eu vou falar um pouco do espiritual. Eu costumo falar sempre lá na igreja que existe a fé e a fé negativa. E a fé negativa, ela traz consigo a dúvida e o medo. Quando o medo, ele consegue encontrar lugar no nosso coração e na nossa mente, começa a gerar dúvidas. E essa dúvida faz com que a gente perca o foco no alvo que é Cristo. Então, eu tenho falado muito esses dias, olhe para Jesus. Né? Se a gente for olhar as circunstâncias, se a gente for olhar o que está acontecendo, nós entramos em desespero, nós entramos em pânico, porque a nossa fé negativa vai trabalhar, e aí esse medo, essa dúvida vai sufocar a fé genuína, né? Que é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, Deus não perde o controle. E eu gosto sempre de lembrar daquela passagem tão comentada, tão conhecida, de Pedro. Pedro estava olhando para Jesus e ele conseguia andar sobre o mar. Mas a partir do momento que ele tira os olhos do Senhor e começa a ter aquela sensação de que o vento está passando, e aí ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a situação, para a circunstância. Ele sente o vento, e aquele vento traz o temor a ele lembra que ele está em cima das águas, ele olha o mar, ele vê aquela imensidão, ele começa a pensar, é impossível um homem estar andando sobre as águas. E ele para de acreditar naquele que faz o impossível acontecer para acreditar na circunstância. Ele entra em pânico, ele entra em desespero e ele começa a afundar.
porque a dúvida entrou no coração, o medo falou mais alto, essa fé negativa teve mais força e sufocou a fé de Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vendo que ele é o Senhor que faz o impossível acontecer. Ele não estava duvidando, ele não estava tendo medo, ele conseguiu fazer algo sobrenatural. Mas foi só tirar os olhos de Cristo que aí começou a vir todo o pânico, todo o medo, todo o desespero, e ele começa a afundar. Então isso cabe muito nessas situações que estamos vivenciando. Se a gente está olhando para Jesus, se a gente está olhando para as promessas de Deus, se nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, a nossa fé é fortalecida, a dúvida não acha lugar no nosso coração, o medo não sufoca a nossa fé, e a gente caminha, passando por cima de tudo, sabendo que Deus é o nosso provedor. Por mais que a crise esteja alastrada, mas quais são as promessas de Deus para nós, para aqueles que confiam? Que Ele está cuidando de nós, que Ele é o nosso provedor. O meu Deus, segundo a sua em glória, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então é nessa palavra que nós temos que é na palavra de Deus que nós temos que nos apegar com confiança, sem olhar, sem parar de olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando o desespero querer bater na porta do nosso coração, a gente tem que olhar para Jesus. Dizer, Senhor, eu sei que de mim mesmo eu não posso. Eu sei que a situação no mundo está assim, mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor está cuidando de mim. Eu falei nos cultos online que eu tive essa semana sobre isso. De nós entendermos que Jesus é o nosso pastor. E ele fala que aqui que nós estamos nas mãos dele, que nós estamos na mão de Deus. Então, se nós temos esse entendimento, Jesus é o meu pastor, nada vai me faltar, ele está cuidando de mim. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele já deu a vida por nós, ele garante vitória. Ele vai cuidar da nossa alimentação, ele vai cuidar da nossa saúde, ele vai cuidar da nossa casa, da nossa família. Ele vai nos dar condições de passar por esse momento de luta, sem desespero, porque ele é a nossa paz. Então eu preciso estar olhando para ele. Mas se eu tirar os olhos dele um pouquinho que for e olhar para toda essa situação que está acontecendo, como você falou, tem dois lados, né? Tem esse lado do pessoal que está bombardeando das más notícias. Sim, a gente sabe que precisa ser divulgado, a gente precisa ser esclarecido, mas basta você saber de base o que está acontecendo e orar. E dizer, Senhor, está acontecendo alguma coisa lá fora, mas o Senhor é o meu pastor. Por outro lado, ontem eu comentei com o pessoal da minha igreja, coisa linda ontem no Facebook, minha linha do tempo era só live, era só culto online, e isso que é bom, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É estar falando, gente, o negócio está feio, mas Jesus é lindo, e ele não perdeu o controle, ele é o pastor. Deixa o pastor te guiar, o pastor sabe o que está fazendo. Ele pode aparecer lobo no caminho, pode aparecer perigo no caminho, pode aparecer um rio no caminho, mas o pastor vai saber conduzir o seu rebanho em segurança. Demais, né? Pastora Luciana, é interessante sobre realmente a nossa fé, porque a pessoa diz assim, você precisa ter fé, mas fé em quê ou fé em quem? Porque lá em João capítulo 6, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, fez aquele milagre, termina aquilo ali, ele pega um barco e atravessa. E aí as pessoas, quando olham de manhã, dizem, cadê o mestre? Cadê o mestre? Alguém diz, ele atravessou o mar. E aí a multidão vai atrás dele. E aí chega, mestre, onde é que tu estavas? Que a gente estava aqui procurando. E ele disse assim, gente, vocês estão me procurando por causa dos pães e peixes. Pães e peixes vocês têm hoje e não têm amanhã, eles perecem. Vocês têm que me procurar não porque eu multiplico pães e peixes, mas porque eu sou o pão da vida, eu sou a fonte de toda a provisão. Crer em pães e peixes ou crer no milagre sem focar naquele que é a fonte é desesperador. Porque o que Jesus estava ensinando com isso? Era dizendo o seguinte, gente, vão ter dias que eu, de forma inexplicável, vou providenciar para vocês o que vocês precisam. Mas vão ter dias que vocês vão ter que focar a sua paciência, a sua esperança, a sua confiança em mim, mesmo quando vocês não vejam pães e peixes. Porque o que acontece é o seguinte, pastora Luciana, as pessoas não entendem que, às vezes, o que Deus está fazendo na nossa vida está começando internamente. As provas que, às vezes, a gente passa, as crises que, às vezes, a gente passa,
Deus está trabalhando aqui. Ontem eu estava falando com o pastor Gabriel e falando sobre isso. Você está em casa e aí você liga, por exemplo, você entra em contato pelo iFood e você pede um sanduíche. Aí você fica acompanhando pelo aplicativo, ele vai lhe dizendo: o seu sanduíche está sendo preparado, o seu sanduíche saiu para entrega, o seu sanduíche está a caminho. Mas você não vê sanduíche. Aí seu sanduíche está sendo entregue agora. Então você acompanha que está acontecendo alguma coisa pelo aplicativo, mas você não vê. Mas você fica tranquilo, porque você confia que alguém está trabalhando. Da mesma maneira, é nessa situação. As pessoas às vezes ficam: pastor, e nós vamos fazer o quê? Eu digo: não sei. Pastor, e aí como é que vai ficar? Não sei ainda. Pastor, e daí daqui? Vai abrir quando as igrejas? Não sei. Não compete a mim. Eu não tenho decisão do governo federal, não tenho decisão do governo estadual, nem do governo municipal. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quais são as notícias verdadeiras e quais são as fake news. Então, numa situação em que existem várias informações contraditórias, a informação que eu tenho que confiar é aquela que não falha, que é a informação de Deus. Eu sei, eu não estou vendo tudo o que está acontecendo, mas eu sei, do mesmo jeito que o aplicativo está me mostrando como é que as coisas estão funcionando, mesmo antes de chegar a mim, eu sei que Deus está cuidando de mim, eu sei que Deus vai cuidar de você, eu sei que Deus vai cuidar de cada um que está acompanhando essa live, eu sei que Deus vai suprir as nossas necessidades, e mais do que tudo isso, eu sei que se eu obedecer e for sensível à sua voz, creio eu sairei dessa situação muito mais fortalecido, muito mais abençoado, muito mais firme, com um discernimento muito maior das coisas de Deus. Eu creio nisso, porque a minha preocupação e a pergunta que eu tenho feito sempre, esses dias, é: quem eu serei, pastora Luciana? Quem nós seremos? Quem você será, você que está assistindo essa live? Quem eu serei quando essa crise passar? Algumas pessoas serão mais pesadas, porque estão comendo feito loucos. Outros serão mais estressados, ansiosos, talvez com síndrome do pânico, porque estão se entregando a tantas informações desencontradas e loucas. Mas eu decidi que eu serei mais espiritual, mais forte, mais equilibrado emocionalmente, mais próspero, mais fiel a Deus, mais preparado na minha área de atuação. Eu trabalho como coach, hoje tenho atendido pessoas como coach, mas eu também tenho a minha missão, e faz parte da minha missão, mas eu tenho a minha missão pastoral. Então, que pastor eu serei quando tudo isso passar? Que profissional eu serei quando tudo isso passar? Que líder eu serei quando tudo isso passar? Que mãe, que pai, que amigo, que profissional, que estudante eu serei quando tudo isso passar? É o que eu tenho colocado no meu coração nesse tempo de tantas incertezas humanas. Porque o céu não está em crise, Deus está cuidando de tudo. Eu sei que eu creio em milagres, como diz o pastor Josué. Amém. E pegando um gancho no que você falou aí, esse bombardeio de notícias desagradáveis, e a gente tem a opção de ou clicar lá e se inteirar daquilo que estão falando, ou clicar numa live, num lugar que a gente sabe que vai ter a palavra de Deus, que vai ter alimento. Eu tenho falado desde o início, esse tempo nos foi dado para que fortalecemos a nossa fé, para que possamos refletir. Eu acho que a gente andava tão no corre-corre, e eu sempre ouvi: eu gostaria de ler a Bíblia, mas não tenho tempo. Às vezes a gente lança um desafio: vamos ler a Bíblia, vamos ler tal livro. Eu gostaria de fazer, mas não tenho tempo. E agora todo mundo tem, pelo menos a grande maioria tem tempo. Claro que a gente sabe que tem muita gente trabalhando, profissionais da saúde, inclusive. Nós temos orado muito. As pessoas que têm reabastecido os mercados, enfim, tem um grupo de gente que está sendo herói nesse momento, e a gente tem que reconhecer isso, né? Eles não pararam de trabalhar, mas a grande maioria tem esse tempo agora. E esse tempo nos foi dado não para a gente estar buscando notícias de alarde, mas para a gente estar buscando na palavra de Deus a direção necessária, para a gente estar se enchendo de Deus. E aquilo, a Bíblia fala, a nossa boca vai falar daquilo que está cheio no nosso coração. Então, se eu vou enchendo o meu coração de medo, de pânico, de pavor, de terror, de coisas ruins, eu vou também começar a repassar isso. Eu vou começar também a falar dessas coisas. Mas a partir do momento que eu começo a me encher de Deus, das promessas de Deus,
Eu vou começar a trazer esperança também na vida dos outros, a fé, a certeza de que Deus não perdeu o controle. Então, nesse momento de crise, nós temos que olhar para as promessas de Deus e dizer, não, não acabou, porque ainda tem promessa de Deus na minha vida. Isso aqui é promessa de Deus para mim, a cura é promessa de Deus para mim, a prosperidade, a promessa de Deus para mim, a realização de sonhos, então ainda tem algo para acontecer. Então vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Vamos nos encher de Deus, vamos para a palavra, vamos entender o que Deus está fazendo, vamos olhar para essa situação como uma oportunidade que Deus está nos dando também para consertar altares, para fechar brechas, para afiar o machado, né? Para a gente poder, como você falou, sair de tudo isso mais forte. Sair de, não fisicamente, né? Fisicamente também. Mas pode até ser mais forte, só não pode ser mais pesado. Isso, né? Pode até ser mais forte espiritualmente, mas e eu creio que tudo isso é experiência válida, né, de comunhão com Deus, da gente investir bem esse tempo que estamos tendo, também em relação à família, da família estar mais próxima e estar sendo também ali coberta com a palavra de Deus, tanta coisa linda acontecendo, cultos nos lares, famílias se reunindo para assistir lives, famílias se reunindo para cultuar a Deus, pessoas mais voltadas para a palavra de Deus, e tem que ser por aí, gente. Tem muita coisa boa para a gente ocupar o nosso tempo, e a oração é uma delas, né? A leitura da palavra é outra. Se encha das coisas de Deus e Deus vai estar nos fortalecendo cada dia mais. E sempre lembrando, Ele é o pastor. Ah, mas pastora, é um desespero, você não viu o noticiário. Eu até vejo às vezes, mas quando começa a querer entrar aquele em mim, aí eu lembro, Jesus é o meu pastor. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha casa, da minha família. Aí muitas vezes alguém me lembra, cuidar da sua mãe é idosa. Minha mãe é idosa, mas o pastor dela é Jesus. E, gente, na nossa vida só acontece aquilo que Deus permite. Vai fazer um ano que eu passei por um processo, o pastor Leonardo sabe muito bem disso, meus amigos sabem, aonde eu simplesmente me entreguei aos cuidados de Deus. Se eu fosse olhar pelos olhos materiais, né, pela minha carne, eu entrava em desespero. Mas eu olhei para Jesus e disse, Senhor, minha vida é tua. A minha vida é tua. Se o Senhor me quiser aqui, aqui vou estar. Se o Senhor me quiser na glória, melhor ainda. É aquilo que Paulo falou, né? Se eu estou aqui, é lucro. Se eu morrer, é lucro. Enfim, o importante é estar servindo a Deus. Me esqueci agora o versículo, vou ser sincera. Me ajuda aí, pastor Leonardo. O viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? Então, eu me peguei muito nessa palavra. E assim, mas você não teve medo da morte? Por quê? Eu me lembrei do que Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, Deus está comigo, minha vida pertence a Ele. Eu prego a eternidade, que é linda, que é maravilhosa, então eu não preciso ter medo, né? Eu tenho que ter prudência, assim, né? Porque às vezes que eu vou sair por aí fazendo o que me der na telha sem prudência. Não, eu tenho que ter prudência, eu tenho que cumprir as normas, as diretrizes, mas eu não posso deixar o medo entrar no meu coração, porque eu tenho um pastor. Eu sou ovelha do rebanho do Senhor Jesus Cristo. O melhor pastor do mundo está cuidando da minha vida, está cuidando da minha casa. Eu até falei quarta-feira na minha live de escola bíblica, a gente está estudando sobre as cartas do Apocalipse. E aí, o que eu falei? Tem muita gente também, mas tem uma profecia disso, uma profecia daquilo outro. Gente, a melhor profeta de Deus na sua vida é a Bíblia Sagrada. As profecias que você precisa tomar conhecimento, está tudo dentro da Bíblia Sagrada. Claro que eu sei que tem homens e mulheres de Deus que têm sido grandemente usados, e eu escuto e eu guardo aquilo que realmente eu sei que é o Espírito Santo de Deus nos direcionando. Mas a gente também tem que ter cuidado, porque é tanta gente falando tanta coisa, são tantas vozes, são tanta coisa que a gente tem que ouvir a voz do pastor. A gente precisa ouvir a voz do pastor e seguir a voz do pastor. E a voz do pastor está lá na Bíblia Sagrada, nos mostrando a direção, nos mostrando que é olhando para Ele que vamos vencer todo e qualquer desafio, em nome de Jesus. Ô Lulu, fala, pastora Luciana, Lulu, ó. Ô, né? pastora Luciana,
Olha só, é muito interessante o que você falou, mas sabe o que eu vejo, pastora Luciana? Eu vejo as pessoas fazerem muito alarme em relação a tudo. É o fim do mundo, é juiz de Deus, é uma ação maligna. Minha preocupação maior não tem que ser essa, não. Minha preocupação maior é como você falou aí, como está o meu altar. Como é que está o meu altar? Se eu estiver bem com Deus, pode ser que a trombeta toque agora. Porque a Bíblia é o livro de Apocalipse, e, na verdade, a revelação das Escrituras em relação aos últimos tempos, existem muitos códigos. Então, os teólogos vão por um lado, vão por outro aqui e tal. Existem algumas coisas que são fundamentais, que todos acreditam da mesma maneira e que nós percebemos que, pelos sinais, nós estamos vivendo realmente. Tudo indica, vivemos o princípio das dores. Porém, o que eu tenho que entender é, eu estou bem com Deus? Sabe por quê, pastor Luciano? Eu vejo tanta gente compartilhar essas coisas. Porque olha só os sinais do Apocalipse. A questão é como é que eu estou. Eu vejo, às vezes, as pessoas, por exemplo, antes de ontem, aconteceu uma situação tão difícil numa cidade nossa aqui chamada Santana do Ipanema. O rio transbordou com muita chuva e inundou mais de 200 casas e mais de 200 famílias perderam tudo. Então, o que eu vi? Eu vi muitas pessoas compartilhando nos grupos as fotos da desgraça. E aí eu me mobilizei com alguns colegas e vamos nos mobilizar e vamos conseguir colchão, alimento, roupa. Sabe o que eu percebi? Que muita gente que divulgou não fez nada. Não vou dizer todos, mas muitos que divulgaram não fizeram nada. Porque a maioria das pessoas eu vejo hoje, na verdade, vê só, eu vi uma pesquisa hoje, 97% da população brasileira não pratica a generosidade com frequência. Só 3%. Isso é muito sério. Eu não sei se a pesquisa procede, mas é uma pesquisa. Então, veja só, eu vejo as pessoas, elas são muito de falar, mas do agir não são. Eu sei que tem pessoas, pastora Luciana, por exemplo, que estão assistindo essa live, que estão afastadas de Deus. Não é só afastada da igreja, não, porque a gente precisa congregar. Afastada da igreja agora como prédio, estamos todos. Mas tem pessoas que estão afastadas de Deus. Faz muito tempo que não congregam, faz muito tempo que não tem uma relação com Deus assim positiva, profunda, que não vive mais os princípios, está andando em desobediência, está afastada. E você fala tudo isso, ela diz, amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Olha, ela manda louvor para todo mundo, ela manda pregação para todo mundo, ela manda vídeo de YouTube, de fé, de música que emociona, mas ela não age. Ela não volta para Cristo, ela não se converte. E talvez ela ache que pelo fato de compartilhar coisas boas, ela vai aliviar a barra dela. Talvez ela ache que porque ela vai mostrar o que está acontecendo de desgraça no mundo, quantas pessoas morreram na Itália, ou quantas pessoas estão morrendo no Brasil, ela compartilhar vai aliviar o fardo da responsabilidade que ela tem de agir. Então, o que eu vejo é justamente isso. Então, não adianta eu prefiro. Eu tento assim, é melhor você saber pouco, mas o pouco que você souber, você praticar tudo, do que você saber muita coisa e você não partir para a ação. Então, nesse momento aqui, a Marta está dizendo, Marta Deta de sua prova, viva disso. É verdade. Então, nesse momento, como você falou aí, a questão de olhar o meu altar. E aí eu vou partir de volta para você aí, mas só me fez lembrar aqui de Gideão. Gideão, estava todo mundo desesperado. O que a gente vai fazer com essa desgraça desses midianitas atrapalhando a gente? O Emanuel disse, mas pastor, o povo quando vê algo assim, alguma tragédia, a maioria não se manifesta em ajudar e se divulgar nas redes sociais. Pois é. Então, vê só, Gideão e todo mundo desesperado, pastor Luciano, como é que nós vamos fazer? E agora? Os midianitas, essa desgraça reclamando o tempo todo. Os midianitas roubam tudo nosso, roubam tudo nosso. O anjo apareceu a Gideão, Gideão disse, como é que eu vou fazer? Cadê o Deus dos nossos pais? Cadê Deus que deixa a gente... O anjo disse, meu filho, não é assim não. Antes de você fazer alguma coisa, deixa eu lhe ensinar. Você está fazendo mal feita a sua coisa com Deus, pegou um caldo, jogou no chão. Eu não quero oferenda não, meu filho. Tem que ter altar. Aí despega o boi de 7 anos. Deus orientou como é que Gideão tem que fazer. Antes de lhe dar a estratégia de sair dessa situação, Gideão, antes de lhe dar a estratégia, você precisa ter um altar. Tem muitos crentes, pastora Luciana, clamando agora pelo pão, pelo peixe, pela provisão. Meu Deus, e agora, Senhor? O Senhor disse que não ia me deixar e o aluguel. O Senhor disse que não ia me deixar e o alimento. Está faltando as coisas e como é que eu vou trabalhar? Tem muita gente falando isso. Ei, antes de Deus lhe dar a estratégia, porque Ele dá, meu amigo. Ou a gente acredita, pastora Luciana, nisso aqui, ou não adianta, nós estamos conversando sem propósito. Então, antes de ter a estratégia, a resposta de Deus, você está precisando de uma profecia, de uma resposta, que Deus use alguém, Deus está usando nós dois aqui agora.
Então, a primeira coisa que você precisa definir é: eu vou levantar o meu altar. Se estiver afastado dos caminhos de Deus e quer voltar, já comenta eu aqui nos comentários. Comenta eu, já coloca, eu quero voltar, porque eu, se você for aqui de Alagoas, eu vou te dar assistência. Se for do Rio Grande do Norte aí, a pastora Luciana vai lhe dar assistência. Mas se você quer voltar para Cristo, ou quer entregar a vida para Cristo, para de ficar com conversinha dizendo é o fim dos tempos e diz, eu vou voltar e vou assumir meu papel, vou construir ou vou reconstruir o meu altar. Não é verdade, pastora Luciana? Verdade, é muito importante estar lembrando disso, né? A gente sabe que Jesus fala que naquele grande dia, muitos vão dizer, mas Senhor, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, né? Expulsei demônio, fiz isso. E Jesus mostra que não é que essas coisas não sejam importantes, são obrigações nossas enquanto igreja do Senhor Jesus. Não é um mérito meu nem seu estar pregando a palavra, é uma obrigação daquele que foi chamado, obedeceu o ID, né? Então, o nosso mérito não é estar fazendo a obra de Deus. O nosso mérito diante de Cristo é estar com o coração no Senhor, é estar em Cristo, estar na palavra. Não importa o quanto a gente faça, se a gente não estiver em Cristo, se a gente não estiver na palavra, o nosso trabalho até vai abençoar outras pessoas, como você falou. A pessoa compartilha, a pessoa prega, a pessoa ora, vai estar abençoando os outros. Mas e a si próprio, né? E aí a gente lembra também o que Jesus falou, do que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, a sua própria alma. Então, antes de ministrar nos outros, a gente tem que ministrar na nossa vida, né? O rei está voltando, a gente sabe, mas a gente precisa estar tomando isso, como eu também falei na quarta-feira, quando eu leio cada carta das igrejas na Ásia, eu não fico pensando, é uma denominação, é uma igreja, não, eu fico pensando em mim. Cada carta ali eu tenho que me ver como igreja, eu tenho que ver o que eu estou fazendo de certo, que o Senhor está dizendo, assim eu gosto, e o que eu estou fazendo de errado, se eu estiver fazendo alguma coisa de errado dentro daquilo que o Senhor fala, eu tenho, porém, contra ti. Então, eu tenho que saber a palavra, eu tenho que saber o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, para mim fazer o que agrada a Deus, não fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque toda a obra que nós fizermos aqui nessa terra, ela vai perecer, mas a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Pai é o que nós vamos levar para a eternidade. E para estar na eternidade tem que haver essa comunhão, esse relacionamento. Então, muitas vezes a pessoa não quer abrir mão de algo passageiro, de algo mundano, de algo que perece, para estar na presença de Deus, em renúncia, em sacrifício. Mas vale muito a pena, gente, sacrificar algo passageiro nessa vida e ter toda a eternidade com Ele, do que muitas vezes ficar se apegando a algo tão pequeno nessa vida, tão perecível, tão carnal, e deixar de usufruir aqui nessa terra a intimidade com o Pai e a eternidade, o reino dele. E pegando um gancho também no que você falou, muita gente propagando aquilo que é ruim, nós temos que ser propagadores do bem, né? Nós somos testemunhas de Cristo, testemunha de Deus, nós somos sal, nós somos luz, então nós temos que tirar a podridão, nós temos que iluminar o caminho. Então, que a nossa boca, que a nossa vida, que as nossas redes sociais sejam para propagar notícias boas. Porque o evangelho é boas notícias, boas novas, porque a gente tem que propagar as coisas boas. A gente tem sim que advertir a questão do juízo, mas que isso não seja mais forte do que dizer aquele tipo da coisa, propagar a doença mais do que o remédio. A gente tem que propagar a Cristo, dizer, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta eu estar falando, isso, acontece isso, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Eu tenho que dizer, Jesus é o remédio. Jesus é o remédio que previne, Jesus é o remédio que cura, Jesus é o remédio que restaura, Jesus é a solução para todas as coisas. Mas disseram isso, disseram, mas a Bíblia também fala que Jesus é a solução para todas as coisas. Então, entre o que disseram na mídia, entre o que disseram na televisão, entre o que disseram numa conversa, eu prefiro ficar com o que a Bíblia fala. Jesus é o meu pastor, ele está no controle de todas as coisas, ele está cuidando de mim, ele não vai largar a mão da gente nem um instante, né? E é isso que a gente precisa lembrar, e a gente precisa estar consertando nosso altar, a gente precisa se deixar ser apacentada
protegido pelo pastor. Se a ovelha ela sai debaixo da proteção do pastor, ela vai estar vulnerável a qualquer coisa. Mas quando a ovelha, ela sabe que é pertinho do pastor, que é juntinho do pastor, que ela tem a segurança, que ela tem o alimento, que ela tem a proteção, ela não vai querer largar a mão do pastor. Ela vai querer ficar ali bem juntinha. E desde que eu conheci Jesus, aos 6 anos de idade, né, através de cura divina também, pelo que ele fez na minha vida. Eu era uma criança de 6 anos. Mas eu entendi que eu precisava me agarrar a ele com todas as forças para não soltar nunca pela eternidade, porque ele é a minha cura, ele é o meu socorro, ele é o meu refúgio. Então, quem já provou de um milagre de Deus tem que trazer isso à memória. O mesmo Deus que fez ontem, ele faz hoje, ele vai fazer quantas vezes necessário for. Amém. Pastora Luciana, já estamos chegando ao final, já são 12h48, o Instagram encerra, 1 hora completou e encerra. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Deixa eu só avisar o pessoal que me segue aqui, segue a pastora Luciana, ela sempre tem muitos conteúdos, muitas palavras aí poderosas para você, tanto aqui no Instagram como no Facebook. Pessoal que segue ela, que não me segue aí também, tá bom? E eu quero pedir, pastora Luciana, que você ore pelo pessoal, dê as suas considerações finais e ore pelo pessoal. Eu quero só lembrar o pessoal que me acompanha aqui, que eu acabei de receber um convite, eu vou estar pelo meu Instagram e pelo Instagram da Febracis Maceió, trazendo uma palestra junto com o Paulo Marinho, que é Master Coach da Febracis, é treinador, à 1h30 sobre inteligência emocional. E às 20 horas, vamos estar na nossa segunda live culto do dia, um servo de Deus, servo do Senhor da nossa igreja aqui em Aracaju, que é o doutor Danilo, que é médico, vai estar falando um pouquinho também, trazendo uma palavra de fé para vocês. Mas, pastora Luciana, muito obrigado. Quero que você dê suas considerações finais e ore por nós. Eu que agradeço. E hoje à noite eu vou estar com o meu culto online às 19h30 no meu Facebook. E às 22 horas temos a live da Unior RN, né? Eu sou coordenadora da Unior aqui e a gente faz essa live toda sexta-feira às 22 horas. E eu esqueci na apresentação de mostrar ele, ó. Pois é, eu já tenho. Rapaz, eu devia estar com o meu aqui para fazer a... Gente, parabéns, viu, Luciano? E eu estava lembrando que você já leu, já sabe que ele vai numa sequência anual, né? E eu começo o livro no mês de março falando sobre calamidade. E interessante que a gente está no mês de março, vivendo esse tempo todo, mas em abril tem esperança para a gente, em nome de Jesus, tem vida, amém, tem restauração e tem muito trabalho. Que Deus esteja nos abençoando, vamos estar orando, né? Vamos estar colocando diante de Deus nossa vida e tudo que é necessário. Convido você a estar orando comigo. Soberano e eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai, falando sobre Ti, sobre a Tua palavra, nos alimentando, Pai, ainda mais da Tua presença. Muito obrigado por cada vida que esteve conosco, aqueles que ainda vão assistir essa gravação. Deus querido, chega com a Tua providência, chega com a Tua restauração, traz a Tua paz ao nosso coração nesses tempos, ó Deus. Ah, Deus querido, que possamos estar com os nossos olhos no Senhor. Cobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, Senhor, com o Teu sangue. Nos blinda, Senhor, na Tua presença. Nos fortalece, Senhor, e nos enche da Tua graça. Que tenhamos um dia abençoado. Ó Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações no decorrer desse dia. E muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado por ser o nosso pastor, por estar cuidando de nós. Que a bênção do Senhor esteja na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha querida, muito obrigado. Gente, você que pediu oração, pode ter certeza, quando eu termino, eu dou uma olhadinha aqui nos stories e eu vejo todos os pedidos. Tanto eu como a pastora Luciana vamos estar orando por você. Você Amém. Que decidiu voltar para Cristo, entregar a vida para Cristo, diz um eu aí, nós vamos acompanhar você, está orando por você, tá bom? Pastora Luciana, muito obrigado. Deus abençoe você, espero que seja a primeira de muitas, tá bom? Amém. Bom, gente, vamos tirar um print agora, pastora Luciana, um sorriso. Gente, tira um print, me marca a pastora Luciana que a gente vai compartilhar. Eu vou dar um sorriso agora com ela, tira o print, eu já vou tirar o meu. Tira o print aí, quem não tirou, tira o print, me marca, PR Leonardo Tomás, marca a pastora Luciana aí, e a gente vai compartilhar nos nossos stories, tá bom? Deus te ilumine, Deus te abençoe, um beijo no coração.
Fique com Deus e até mais. Obrigado, pastora Luciana. Sim.